Ele que é cidadão benemérito da cidade de Manaus, mas nascido em Alenquer, interior do estado do Pará, em 19 de Iar de 5.708, ou seja, 28 de maio de 1948. Logo aos 2 anos de idade, foi para a capital, Belém, onde cresceu num ambiente tradicional judaico-marroquino, aliado ao exemplo magnânimo de perseverança, resignação e fé inabalável em Deus, demonstrado por seus pais, que sedimentou também, de forma serena e equilibrada, sua maneira harmoniosa e paciente de ver o mundo e as pessoas. Por sua vez, a atividade cultural e sionista também era rica e intensa, no Grêmio Azul e Branco, Clube Juvenis Bnei Moshe e Bnei Herzl, Grupo Kadima, periódicos internos, peças de teatro, esportes, conjunto musical, onde na época era crooner, dentre outros, complementaram, naquela época, a vida em seu Yishuv de origem e que formatou sua linha de ação, quando aceitou o convite para trabalhar em Manaus, a partir do Rosh Hashanah de 1972, feito pelo grande líder e judeu amazônida, professor Samuel Ben-Shimol. E Manaus passou a ser conhecida nacional e internacionalmente, fazendo-se representar praticamente em todos os eventos da CONIB, a Confederação Israelita do Brasil. Movimentos juvenis, tanto em Manaus, quanto com representação em outros estados e em Israel, realizando 2 belíssimos seminários de Hag Shammah, em hotéis de selva, que contaram com jovens de vários estados do Brasil. Vale ressaltar que todo esse trabalho continua e é revitalizado pelos atuais dirigentes. Também em Manaus, trabalhou compilando muitas brochuras, livretos e manuais de orações, canções e históricos para o Yishuv ao longo dos anos. E no ano de 77, lançou a primeira edição do livro Arvit, em hebraico, com tradução em português e transliteração das orações para os sábados e Hagim, como Pesach, Shavuot e Sukkot. Em 96, foi lançada a segunda edição desse livro, revista e bem ampliada, utilizando-se à época dos primeiros editores de texto em hebraico que aqui chegaram, obras integralmente feitas em Manaus e que até hoje servem de guia na sinagoga local. Formou-se em odontologia pela Universidade Federal do Pará, em 1972, período em que foi também locutor de rádio e televisão e funcionário concursado do Banco da Amazônia, em Belém, quando então se transferiu para Manaus. Aqui se formou em Medicina pela Universidade Federal do Amazonas, em 1981, possuindo especialização em Gastroenterologia pelo Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas em Gastroenterologia, de São Paulo, sendo membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia, Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina. É também especialista e membro titular da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Possui ainda especialização em Administração Hospitalar e Medicina do Trabalho, ambos pela Fundação São Camilo, em São Paulo. É oficial da Reserva do Exército Brasileiro, R2 de Infantaria, e major médico do quadro de saúde da Polícia Militar do Amazonas, atualmente na reserva. E foi assim o primeiro de sua geração a enveredar pelo caminho da Hazanut, oficiante religioso judeu, exemplo que foi continuamente seguido a partir daí, tendo a juventude oriunda de Belém, formado inclusive vários rabinos, mas trazendo consigo todo o conhecimento judaico no que se diz ledor vador de geração em geração para a comunidade judaica de Manaus. Eu estou falando nada mais e nada menos que o Dr. Isaac Dahan. Olá, gente! Tudo bem? Hoje o podcast é em loco e num local muito especial, na sinagoga de Manaus, sinagoga Beit Yaakov, Rebi Meir, e eu estou com uma figura maravilhosa. Há tanto tempo que eu tenho tentado convidá-lo e a gente conseguiu um tempo hoje para conversar, para estar trazendo e para estar falando de tanta coisa legal, de tanta coisa interessante e falar também do trabalho dele, todo o trabalho que é feito na comunidade judaica de Manaus. Doutor Isaac, seja muito bem-vindo. Opa, e para mim é uma grande honra, é o meu convidado de maior honra. Não, todos, você, seu programa, sempre é um prazer, é uma satisfação, né? Para mim é uma satisfação estar aqui com você. Que legal, seja muito bem-vindo. Vamos
Vamos voltar no tempo um pouquinho e falar um pouco da sua história, como foi ali quando começou e também como formou, já que o podcast também a gente fala de processo criativo, também como formou toda a sua personalidade, toda a sua trajetória dentro e fora da comunidade. Eu queria que o senhor desse assim, um panorama geral para a gente voltar um pouquinho no tempo e conhecer o Dr. Isaac lá atrás. Lá atrás, desde menino. Você que sabe, deixa à vontade. Sabe, eu nasci no interior do Pará. Eu nasci em Alenquer, uma cidade próxima a Santarém, justamente naquela época que ainda haviam muitos judeus nas cidades interioranas. A história é bem contada, já está, hoje em dia já está bem conhecida e tudo. Teve um infortúnio na família, o meu pai ficou cego com 50 anos de idade, e aí logo teve que se transferir para Belém, né? Na realidade, o lugar onde eu cresci. Eu fui muito criança, de Alenquer para Belém. Voltei algumas vezes em Alenquer, mas assim, a passeio rápido, só para me mostrarem, me levarem lá, ver como estava, que eu não lembrava, né? Mas a minha formação, criação foi lá em Belém, e dentro de uma sinagoga chamada Eshel Avraham, que esse ano de 2023 está completando 200 anos. Olha que É legal. a sinagoga mais antiga em atividades no Brasil. Não estamos falando daquela holandesa de Recife, não é isso. É a que nunca parou, quer dizer, quando a chegada dos judeus na Amazônia. Não é a questão do prédio, eram casas aqui, casas ali, mudava para cá, para lá. Hoje está num prédio muito bonito e tudo, mas o nome nunca acabou, né? Ali eu cresci, ali eu convivi, aprendi principalmente com muito, não era só o meu pai, mas eram muitos senhores de Marrocos, de todos os lugares de Marrocos, de fala árabe, de fala espanhola, senhores de Gibraltar, era muito, muito bonito. Então você crescia vendo aquelas discussões, aquelas coisas, aquelas melodias e tal. Então eu cresci ali, nessa parte religiosa. Lá eu trabalhava também, logo cedo, comecei a trabalhar, como disse, meu pai era cego, já se imagina as dificuldades oriundas disso tudo. E estudei, me formei em odontologia lá. Olha só. E quando eu vim para Manaus, recebi o convite para passar Rosh Hashanah, Yom Kippur, ainda peguei um pedacinho de Sukkot aqui em Manaus. O Rabi daqui estava velhinho já, adoentado. Ele, interessante, ele conheceu meu pai lá no Marrocos ainda, em Rabat. Meu pai era de Rabat. Ele me contava aqui as histórias de juventude deles lá em Marrocos. Era muito legal. Coisa e tudo, ele ainda estava bem e tal. Foi fim de 72, eu concluí a odontologia e vim logo para cá, né? Então, convivi 4 anos com ele, em 76 ele faleceu, mas foi muito bom. Mas tinha mais pessoas aqui, de Marrocos também, tinha um senhor de Gibraltar aqui também, sabe? Mas era a mesma manguená, as melodias, as coisas eram iguais. Eram iguais, era o Marrocos de onde ele veio, da Espanha. Atravessavam o Estreito de Gibraltar, Marrocos do outro lado. Exato. Então tinha muito essa simbiose, Se manteve até a tradição, né? Também, de uma certa forma, né? Toda a parte do Marrocos. Exatamente, exatamente. Então e aqui eu já estou há mais de 50 anos. Na realidade agora em Rosh Hashanah são 51. Olha aí. Daqui a pouco, né? Uma boa ideia. Aqui
tentamos prosseguir, né, sem nunca esquecer o passado. Você não pode esquecer, não é viver no passado. Isso. Você não pode esquecer aquela lembrança do que te ensinaram, do que você viu, né, do que você aprendeu, ouviu, tudo isso, né, para poder saber, senão você não estaria nem aqui. Se não tivesse tido todas aquelas pessoas. E nós fomos, né, foi modernizando as coisas, foi mudando, né, gerações e tudo, mas o estilo continuou o mesmo até hoje. O mesmo estilo. Se preservou, né? Que legal isso, que continuou passando de geração em geração, de décadas em décadas, né? De maneiras de viver diferente, né? Modus operandi diferentes, modus vivendi, mas continuou com a prática, né? Sem haver interrupções, né? Que legal isso. E doutor Isaac, assim, falando um pouco de como é que foi a sua história com a música, nesse sentido de começar a cantar mesmo e levar isso para dentro da música judaica, né? Que acho que, para quem ainda não sabe, o doutor Isaac tem já um disco gravado muito legal. Quem puder, adquira, que é muito legal. Mas até chegar nesse resultado, né, da gente ter um disco gravado e também de tantos anos de desenvolvimento cantando nos serviços do Shabbat e tal. Mas como começou essa história com a música de fato, assim? Você vai buscar, está indo buscar durante já do meu período assim de sinagoga. Juventude, né? 17 anos, 18 anos. Eu já estava fazendo serviços de Hazanut, oficiante, a parte de oficiante religioso, na sinagoga Eshel Abraham. Eu comecei com 14 anos e meio. 14 anos e 5 meses. O meu pai fez questão de anotar isso e tudo. Era anotado nos livros. A coisa era... E eu gostava de música. Gostava. Vivi intensamente toda aquela época de ouro. Jovem Guarda, Bossa Nova, MPB, Beatles, tudo isso, né? Em Belém, nós tínhamos o Grêmio Azul e Branco, juventude toda. E no meio disso aí foram criados 2 clubes, podemos chamar assim, menores. Um chamado Bnei Moshe e o outro chamado Bnei Herzl. O Bnei Moshe, que era dirigido, digamos, por um senhor de Tanger, lá de Belém, chamado Alberto Serruia, Zichrono Libraha. A juventude lá, que é o pessoal que da minha época conheceu bem, e ele deu uma ênfase muito grande para a juventude. Nesse Bnei Moshe, ele fazia jogos, nós tínhamos tênis de mesa, nós tínhamos basquete, tínhamos futebol de salão, peças de teatro, onde eu aprendi aquilo que eu trouxe para cá. Olha só. Para fazer tudo. E até um conjunto musical. Naquela época se chamava conjunto. Hoje se chama banda, né? Banda. Você fala em banda. Às vezes quando eu falo, eu cantei num conjunto, aí o pessoal mais novo, o que é conjunto? Né? Olha só. Mas era conjunto. E eu comecei como crooner, o nome era crooner. Eu gostava das melodias todas, né? Cantava a Jovem Guarda toda, de Beatles, tudo isso. Nos apresentávamos no Grêmio Azul e Branco, nos apresentávamos no Yacht Club, lá em Belém. Enfim, sempre que podia. Aí começou, quer dizer, não só música judaica, música em geral, realmente era muito legal. Até hoje eu sou apaixonado de música. Música romântica, principalmente. Seja ela italiana, francesa, que na época eram as principais. Na época era de 70, 80, tudo. Tem músicas americanas lindíssimas também, e brasileiras. Cada música dos nossos cantores, tá? Eu te canto
Altemar Dutra, Caúbe Peixoto, Nelson Gonçalves, e assim vai. Porque eu gostava, eu vivia aquilo. Olha só que legal. Né? Eu vivia aquilo. Né? Bom, mas aí passou, né? Aí foi quando eu tive esse convite, eu tinha 24 anos, quando eu vim para Manaus, teve convite para vir ajudar e tudo. Eu perguntei ao meu pai, na realidade eu e meu irmão éramos os olhos do meu pai, dizia, coisa que às vezes ele não queria lembrar, alguma coisa assim, éramos nós. Né? Ele foi o que deu a palavra final. O apelo de uma comunidade não pode ficar sem resposta e tal. Quer dizer, ele acabou dizendo vai, né? Vai e tal. Ele ia largar aquilo que mais precioso a gente tinha, que era aquele convívio. Né? Mas eu vim para cá. Aí estamos aí. Que legal, que legal. Doutor Isaac, eu queria saber, a gente já entrou no assunto de música, falando sobre especificamente em cada parte do serviço do Shabat, são melodias que totalmente ali ibéricas, judaicas ibéricas, marroquinas, espanholas e eu queria falar um pouquinho, que o senhor falasse um pouquinho assim dessa fusão do povo judeu que imigrou e que trouxe isso para a Amazônia, e que também a gente tem até aqui no nosso Erral, a gente está aqui na presença do Erral também, que a gente tem um Sefer Torá dos mais antigos, que é uma relíquia, né? Que também é uma herança. Então, como é que o senhor trata a música como uma herança, por exemplo? A gente fala de Lerradodi, tem tantas melodias de Lerradodi, Vem Chameru, tantas melodias dentro do serviço que são tão memoráveis, eu acho que seria essa a palavra. O senhor pode falar um pouquinho desse panorama, dessa herança cultural musical trazida para a Amazônia, e especialmente em Manaus? As manguenotas, as canções, as melodias, as rezas são praticamente as mesmas em todas. Tem pequenas variações de Sidur para Sidur, de livro de reza para livro de reza, né, mas o básico é o mesmo. O Lerradodi tem em todos os livros, né? Chameru, em todos os livros tem. As manguenot é que mudam um pouquinho. Tínhamos manguenot antigas que as pessoas trouxeram né, lá do Marrocos, como se cantava, muitas vezes lá por ocultação, talvez, né? Isso ocorreu muito na Espanha, o pessoal lá já não cantava como podia e tudo, porque olheiros poderiam ver e saber que ali tinha gente fugido da Inquisição. No Marrocos também cantavam e tudo, e eles foram trazendo, né? Quando veio a imigração de Marrocos para a Amazônia, e era ainda tanto em Belém como aqui, era aquele sistema muito tradicional, era devagar, era tudo... Eu digo que teve um passo muito grande lá em Belém, quando eu ainda era jovem, tinha meus 12, 13 anos, que foi a chegada lá em Belém de um professor chamado Leon Benjó, Zichrono Libraha, de abençoada memória, fez aliar depois para Israel, faleceu em Israel. Então, eu sempre, no que eu conversava, eu digo, olha, a história do judaísmo, sinagogas e tudo lá em Belém do Pará, antes e depois de Leon Benjó. Olha só. Né? Porque ele deu uma mexida grande em melodias. Era a mesma melodia, só que ele cantava juntando coisas da Espanha. Ele quando foi contratado para cá, ele estava como Hazan lá em Madrid. Os judeus de Madrid o trouxeram de Tanger, nascido em Tanger, olha só, para Madrid. Né? E ele tinha conhecimento ali da Europa toda, e tinha melodias Lerradodi francesas que se cantavam. Olha só. Ele ensinou para a gente. Né? E assim foi. Ele enchia assim, com a voz dele, que eu nunca tinha visto igual, ouvido igual. Então, e isso estimulava todo mundo a querer cantar também. Aí eu quis cantar mais ainda, né? Eu queria ser uma cópia do Leon. Claro que é impossível, né? Mas eu pude, sabe, dentro de mim pude honrar a memória dele e as melodias dele, olha só, tanto lá em Belém
Mas foi só até 24 anos de idade. O restante todo aqui, né? E colocado aqui, cantado aqui e, Baruch Hashem, graças a Deus, todos cantam. Você vê que a diferença de um Kabbalat Shabbat aqui é que as pessoas todas cantam. Você encontra Kabbalat Shabbat belíssimos em muitos lugares, belíssimos. Verdade. Com coral, entram orquestras até, tem várias tendências judaicas mais liberais que aceitam, que fazem, colocam instrumentos musicais, etc. Outras não, como a nossa, que a nossa é tradicional, isso aí nunca entrou, né, aqui. Né? Mas o que eu quero dizer, são coisas bonitas, termina uma apresentação daquelas, é um negócio bonito de você ver. Não é exatamente como aqui, mas o nosso se tornou tão bonito quanto esses outros pela participação de todo o carralo. Todo o público presente canta e se empolga, né? Cantando um Lechadodi, cantando um Igdal, são muitas coisas, são várias coisas. Isso faz uma diferença grande. Muitos querem ver o Kabbalat Shabbat em Manaus, que ouviram falar, não sabiam nem que em Manaus teria judeus. Né? Em 74, a primeira vez que eu fui a Israel, eu fui por orientação do saudoso professor Samuel Benchimol, Zichrono Libraha. Né? Eu já estava aqui e tal, e ia ter um seminário cultural, que foi até longo, acho que durou uns 40 ou 45 dias. Olha 74, abril. Logo depois da guerra do Yom Kippur, foi Yom Kippur de 73. Né? Então ainda estava aquele clima. Né? Aliás, do lado do Golã, com a Síria, nunca tinha parado ainda estava a guerra. Nós ficamos em Jerusalém, então aí o pessoal, a turma do Rio, São Paulo, Porto Alegre, Manaus, Amazônia, para explicar que tinha judeus que vieram para cá há 200 anos, começou. Em Israel, então, nos lugares que eu visitei, porque aí eu aproveitei o embalo. Em Jerusalém, fui em agência judaica, fui nos museus, nas coisas aonde eu ia perguntando, que eu já tinha conhecido lá, né? O pessoal ficava a boca aberta às vezes. Amazônia aqui, judaísmo lá, como é que foi parar lá? Olha né? só. Aí eu contava e tudo, isso abriu as portas da comunidade para a comunidade judaica mundial. E aí passamos a receber, eu quero receber material. Aí eu só tinha aquelas coisas nossas, né? E coisas que a gente imprimia para o pessoal rezar, às vezes, e imprimia num mimeógrafo, naquele stencil, né? Passava um cheiro de álcool danado. Tremendo, Lechadodi, aí botava um Lechadodi, quem não lia hebraico, graças a Deus muita gente foi aprendendo e passou a ler direto em hebraico. Mas antes não tinha, então a gente fazia. Aí passaram a vir material, livros, explicações e cartazes, era tudo correio, demorava, lógico. Mas Manaus passou a existir lá, assim, mais claramente. Quer dizer, o pessoal lá tem judeu lá e esses judeus trabalham, eles querem judaísmo. Né? Isso foi muito importante. Abriu as portas para a CONIB, Confederação Israelita do Brasil. Olha que interessante. Não havia, assim, coisa direta. Eu tive o prazer de conhecer o presidente da CONIB da época, Dr. Beno Milnitsky. Eu fui até São Paulo uma vez, levado pelo meu sogro, Jaime Bentes, que em paz descanse, também um líder comunitário, assim, de coração. E aí ele me apresentou, aí entendeu o que era essa confederação. E aí foi, depois o doutor Beno deixou e tal. Aí tiveram vários outros presidentes. Manaus estava sempre presente ali. Olha que legal. Tinha direito aos seus votos. Conseguimos até trocar o número de votos nas votações. Eram 4 votos. Manaus estava lá embaixo, era pequenino. Digo, mas Manaus está mais organizada do que outros que são maiores aí. Aí eu explicava, o Comitê Israelita, o órgão central, ele oferece sinagoga, ele oferece uma escolinha, ele oferece Hebraica de chá, tem um clube, a hebraica, tudo, a arte central é o comitê. Né? É diferente de outros lugares. As pessoas, às vezes, tinham um problema para ser sócias de um e de outro. Exato. Paga essa sinagoga, paga outra, paga a hebraica, paga não sei o que, ficava um negócio
complicado. Eu digo, não tem isso, o modelo nosso é esse e funciona. Né? Mas daí fui, dobrei o número de votos. Aumentou o quórum. Manaus passou a ter 8 votos. De votantes. Nas votações da CONIB. Olha que legal. Quando tinham votações assim para... Mas isso é muito legal. Essa é uma coisa importante. Hoje a CONIB já está mais modernizada, tudo está modernizado. Então tem que ver os tempos atuais, né? Os tempos atuais. Cada tempo é cada tempo. É, verdade. Essa eu não sabia, que de 4 já passaram para 8 votantes já. Foi bem... Isso exerceu foi bem, né? 1990, eu acho. Legal. Eu representava os presidentes, às vezes os presidentes não podiam ir, era eu o tempo todo. Eles me conheciam mais do que os vários presidentes da CONIB. Até depois que entrou o Cláudio, né, Lautenberg, passou, eu cheguei aí com uma reunião com ele. Depois que houve mudança aqui na parte de diretoria e tudo, aí se conseguiu, passaram a entender que precisava ir a direção maior da comunidade. Eu cheguei a ser presidente. Eu cheguei a ser presidente também do comitê. Eu passei por todos os cargos. Desde professor de escolinha, razão, tudo isso, diretor de sinagoga, eu fui até presidente do comitê. Essa inauguração, quando inaugurou o centro administrativo, foi da minha gestão. Tem até uma placa ali e tal, e que hoje cada vez está melhor. Qual foi o ano que o senhor foi presidente? Eu acho que foi de 97 a 2000, foi por aí. Tá. Presidente mesmo. Sim. No sentido mas sempre ajudando todos os presidentes, né? Verdade. E tudo isso. Diálogo interreligioso. Doutor Isaac, o senhor pode falar um pouquinho dessa relíquia que a gente tem aqui no Aharon HaKodesh que a gente tem? Explicar um pouquinho dessa história, dar uma pincelada para o pessoal que está vendo a gente, conhecer um pouquinho desse Sefer Torah, como que foi esse trajeto, o que o senhor pode... O Sefer Torah, a gente sabe que a Torá, ela é escrita à mão, em pergaminho, né, tal, e demora bastante tempo. É um sofer, é um escriba altamente especializado para fazer. Exatamente. Né? Seria muito fácil hoje pegar, digitar ou programar, não é assim. Mas não é assim. Até hoje continua sendo escrito à mão. Então, este aqui, quando eu cheguei aqui, já se falava que tinha um Sefer Torah de 400 anos. Não tinha muita história. O Rabi Jacó lá me contou, de Ronoldo Ibrahá, né, que ele estava em Itacoatiara. O Rabi Jacó esteve em Itacoatiara também, onde teve uma comunidade vibrante, assim, tudo. Teve prefeito judeu, que tem até nome hoje, Isaac Pérez. E a comunidade foi acabando e esse Sefer Torah veio para Manaus. Né? Esse Sefer Torah é evidente que com tanto tempo ele já se torna, a palavra hebraica que a gente chama é passul, impróprio para leitura. Por quê? Porque as letras apagam, caem, risca aqui, o tempo de uso. Sim, exatamente. Quem vem à sinagoga todo sábado pela manhã vê que você abre o Sefer Torah, lê, puxa, coloca no trecho da Torá respectivo àquela data, etc. E tal. E 400 anos, tá bom, mas nós não tínhamos uma coisa bem... Ele dizia que tinha vindo de Portugal, que ele também não pegou esse Sefer Torah. Ele chegou aqui em 1905. Olha só. Tem essa data aí. Olha só. Tem essa data. Mas então não pegou as histórias anteriores, que foram se perdendo. Né? Mas ele dizia que, falar que tinha vindo de Portugal e veio, foi para cá, para lá, acabou em Itacoatiara, depois Manaus. Uma das vezes, nós tivemos um rabino que veio muitas vezes aqui em Manaus, acho que umas 4 vezes, chamado Eliyahu Birnbaum. Tem um programa, é um rabino ortodoxo, tudo conceituado, tem yeshivot em Israel, tem Bet Din, tem muito, né? E ele passou a adorar a nossa história aqui. Olha só. Aqui em Belém, ele ficava, né? Ele tem um programa chamado Yehudit Olami, o nome bem parecido, diz que significa Judeus do Meu Mundo.
que ele visitava vários lugares do mundo e contava a história daquele lugar. Olha né? só. Nessa daqui, quando ele veio aqui, aparece até ele pediu para olhar, essa história do Sepetorá rodou o mundo todo. Né? Está no livro que eu escrevi, a pequena história que eu conhecia. Né? E aparece até ele quis fazer, ele quis pegar, eu li um trecho lá para ele, está gravado tudo, né? Ele levantou, fez maré que tal, quer dizer, fazia aquilo, porque, sabe, é a relíquia, mas é algo assim de muito sagrado. Quanta gente não leu as suas perachot, as suas coisas, né? Quanta gente não deu a vida para proteger aquele Sepetorá, passou por tanta gente desconhecida para nós, mas conhecidas por Deus. Né? E está na nossa mão agora. Está na nossa mão. Então, conversando com ele, ele pegou o material, fotos e alguma coisa, ele disse, eu vou descobrir a data real. Olha A data real. Ele voltou para Israel e ele publicou numa revista lá, eu não estou de cabeça, eu não tenho, mas está no meu artigo sobre o Sepetorá Então ele dizia que a escrita era espanhola. Podia até ser que o Sofer, o escriba, estivesse em Portugal. Isso não tem como saber. Mas o tipo, ele sabe até o tipo da formato da letra e tudo, era uma escrita espanhola. Olha só. E a data era 1575. Olha. Eles fizeram testes lá e tal. Ele colocou isso na revista dele. Né? E eu repeti aqui, citei a revista, eu não lembro de cabeça. Olha só. Né? Então, quem fazer as contas aí, 1575 para cá, né? Quanto? Os 400 anos completou em 1975, né? É isso? Já tem aí mais 25. Quase 500, não. Mais 25, com mais 23, 58, sei lá, 458, 460 anos, é por aí. Por aí. Aí a turma de matemática que faça as contas. Falta pouco para inteirar 500 anos. Bem pouco. Que interessante. E uma coisa assim, a gente fica imaginando quantas ali, né? Quantas histórias passaram por esse Sefer, né? E quantas histórias foram a gente só acabou de mencionar de vivências do próprio judaísmo, da religião, quantos bar mitzvahs, né, foram lidos e quantas cerimônias foram feitas. Nesses interiores, né? Imagina, aí, o menino, né, fazia o bar mitzvah. Né? Aqui na Amazônia, né? Nos interiores aí, nas coisas. A nossa história aqui, a primeira sinagoga de Manaus, é claro, já viviam judeus aqui, mas a primeira foto que eu tenho, já tem, porque a dona descansada, a dona Florzinha, ela chamada assim, Dona Zara, ela me deu, que era dos pais dela e tudo. Olha aí. E aí eu publiquei nos calendários e tudo. Hoje o Baruch Hashem já está bem por aí. Foi em 1925. O Comitê Israelita ainda não era fundado. Olha só. Então o pessoal já se reunia, o pessoal já faziam tudo. O Comitê Israelita foi fundado em 1929. Mas antes, sepulturas no cemitério comunal, que não havia o cemitério israelita, tem algumas que datam de 1880, alguma coisa. Olha só. É muito importante a gente entender como foi essa chegada aqui. E a importância que tem, até hoje, teve muito mais ainda, o curso do Rio Amazonas. Porque todos que cruzavam o Oceano Atlântico para chegar aqui, da Europa, de Marrocos, alguma coisa, tinha que sair da Europa para atravessar o Atlântico. Exatamente. E a ponto de parada, quando não era para Rio de Janeiro e tal, escolheram a Amazônia, era Belém. Belém é a mais antiga. Aí vem lá junto, o pessoal foi até Cametá, foi outra, tal, mas Belém é a mais antiga que se põe. E aí foram subindo o curso do Rio Amazonas. Todas as cidades que vêm aí e seus afluentes, eles não ficavam só no curso principal do rio, eles entravam. Como um afluente nosso aqui é maior do que muito rio por aí. Tu pega um rio Madeira aqui, é maior do que grandes rios no mundo. E assim vai. Então foram e chegaram até a comunidade de Itacoatiara, por exemplo, de acordo com o curso do rio, ela é mais antiga que Manaus.
Que era velha serpa ainda, né? Ela vem subindo, velha serpa. Para ver como que era, né? O nome dado do Manaus, velha era lá, nova era aqui. Então, aí Manaus, daqui de Manaus seguiram e tal. Na minha profissão médica, eu cheguei a tratar um senhor de sobrenome Laredo, grande nome dentro do judaísmo, que tinha vindo, me perdoem, Nova Olinda. Nova Olinda é mais em cima, né? Nova Olinda do norte. Mais em cima. Exato. Né? Já é o Solimões, né? Isso, que muda de nome, o mesmo rio. Né? Ele dizia que lá eram os judeus. Eu tenho meu nome judeu. Eles se juntavam, eu via, acho que estou vendo, num leito lá no Adriano Jorge, o antigo Adriano Jorge, né, que hoje está tão bacana e tão bonito, né? Mas no antigo eu trabalhei. Né? Ele dizia, eles faziam Kippur, e tal. Esse senhor tinha uma neoplasia, infelizmente morreu. Né? Ainda não tinha celulares e não sei o quê para a gente gravar. Registrar, aquilo, né? Para registrar. Bom, me faltou essa coisa de gravar, pelo menos num aparelho, num gravadorzinho. Pois é, né? Faltou. Olha só. Então eles foram subindo o curso todo, né? E foram até Iquitos, no Peru. Os sobrenomes hoje em Iquitos e coisas que eles mostram, casa e tal, são todos os sobrenomes judaicos aqui da Amazônia. Porque é diferente. O Iquitos é a Amazônia peruana, do lado daqui da Amazônia. Se você atravessa a cordilheira, vai lá para Lima, é Pacífico. A maioria já não é marroquina. É tudo askenazim e tal, toda. Até Iquitos vai muito parecido com a nossa Amazônia aqui. É a Amazônia, né? Então, doutor Isaac, por esses relatos que o senhor também ouviu e também viveu, né, grande parte, uma parcela de relatos tão significativos, isso faz do povo judeu manauara, especificamente também, não só o manauara, mas o amazônico aqui, amazonense, ser tão sui generis na sua maneira de ser judeu, na sua prestando culto a Deus, na sua maneira única, né? O que o senhor poderia falar sobre isso? Todos os lugares têm as suas peculiaridades. Eles guardam realmente, guardam. Então, claro, hoje já não tem judaísmo praticável em muitas cidades do interior. Mas eu tenho primos, por exemplo, lá em Alenquer, não seguem o judaísmo, mas sabem exatamente o que o pai dele fazia. Né? O pai dele era irmão mais velho da minha mãe. Tem uns que estão aqui, sabe, ele rezava, chegava sábado, tinha um livro, olha, está guardado aqui. Então, não rezam mais em si. Então, mas algumas peculiaridades ainda guardam. Coisas de sexta-feira, de velas, coisas das estrelas que vinham, as 3 estrelas. É impressionante como isso marca. Né? Então, há realmente uma peculiaridade de todo esse interior nas suas épocas, né? Pelos relatos do professor Benchimol, Zichrono Libraha, é 1810 que começou isso aí, essa imigração. Né? Se tornou mais forte já no final da 1880, 1970, 1800. Mas imagina, era uma imigração familiar. O pessoal mandava uma carta chamando, olha, aqui tá bom. Estamos ganhando algum dinheiro e temos uma liberdade para rezar. Isso era importante. Demais. Aí, daqui a um ano, quando a carta chegava lá, aí lá vinha. Meu pai veio assim. Olha só como é que é o processo de comunicação da época, assim, né? Meu pai chegou no Brasil em 1910. Olha só. Né? O que já tinha um tio dele instalado no interior, lá em Alenquer. Olha só. Imagina essas cartas, né? Para ir de Alenquer até Belém. E de Belém até para Belém, para trás. Eu acho que, sei lá, não sei se de Belém ia direto para a Europa ou tinha que ir para o Rio, onde era o centro, não sei. Até ele veio parar aqui porque já tinha um tio. Ele chegou e foi também para Alenquer, onde ele se estabeleceu. Né? O que eu quero dizer, como essa que eu conto, tem inúmeras
inúmeras, era assim. E há as peculiaridades de cada local. Então, aqui nós temos a nossa peculiaridade, tentamos fazer essa lembrança de tudo, tentamos também não nos fechar à sociedade em que vivemos como um todo, né? Como um todo, não só a nível religioso, né? Mas a nível cultural, nível comunitário e nível geral, porque todos somos amazônidas. Claro. Todos somos nascidos aqui agora. Então, temos esse nosso orgulho, né? Como a nossa Amazônia, todos sabem que parte da luta dela, do crescimento dela, foram os judeus, foram os árabes, foram os portugueses, né? Tinha a parte de italianos, a parte de maués. Na época da borracha, os grandes irmãos do Nordeste, os nordestinos, muita soldados gente, da borracha, né? Que tem, existe sangue de todos nós aqui. Todos somos amazônicos. E a comunidade de Manaus continua no seu caminho. Né? Continua, o importante é isso. Legal. Tá. Legal. Agora, paralelo a isso, perguntando assim da sua profissão, que o senhor exerceu medicina, como é que era equilibrar a história da música com a medicina aí? Como é que era o segredo de manter, né? Porque você nunca largou a música. A música se acompanha, né? Até hoje, né? Vai embora. Como é que foi essa? De vez em quando músicas não judaicas, mas é evidente que 95% hoje são canções litúrgicas judaicas. Mas como eu me lembro dos tempos na época anterior eu não era médico de Kruner, então não era isso, né? Eu formei em medicina, eu já trabalhava aqui como dentista e estudei medicina, fiz vestibular e tudo, né? Que era o que eu queria, e meu pai falava muito nisso. Formei em 81. Olha só. Né? A minha turma. Mas eu consegui conciliar tudo isso. É evidente que eu dava o primeiro lugar para os assuntos da comunidade. Talvez por isso não tenha crescido tanto assim na medicina, né? Feito mais coisas. Entendi. Então eu conseguia assim, empregos públicos, que ali conseguia encaixar um plantão, outro, tudo fora do Shabat, fora de um Hag, de uma festividade, de uma Páscoa nossa. Eu dava meu jeito com os colegas. Em primeiro lugar, sempre esteve a sinagoga. A medicina, apesar de pós-graduação que eu tenha feito, que eu fiz, foi, na época, era um dos maiores do Brasil, e tudo, poderia ter feito coisas grandes e tudo, mas eu não quis. Não quis nem ficar lá em São Paulo, apesar dos convites que tinha. Eu queria voltar para Manaus, porque eu gostava aqui. Mas você já tinha feito alguma coisa, e tem aquela coisa no sangue. Vamos continuar, quer dizer, eu sabia que eu estando, eu dava uma força a mais. Pelo conhecimento adquirido, pela amizade, o amor que todos tinham em mim. Exato. Então, isso não me rendia frutos pecuniários, digamos. Não é isso. Não tinha. Né? Eu vivi realmente da medicina, desses empregos que eu tinha. E trabalhava aqui, ali, plantão, mas nunca deixando a sinagoga. Sempre teve aqui. Em primeiro lugar era aqui. Né? Eu conciliei dessa forma. Realmente, músicas como eu gostava e era Kruner, mas eu era jovem, era outra coisa. Né? Essas não dá mais, dá para cantar uma vez ou outra. Quem sabe alguma apresentação, quando você faz essas magníficas, que eu fico olhando e lembrando do meu tempo, né? A gente possa, né, cantar alguma coisa, né, daquela época. Mas hoje é mais música litúrgica. Música litúrgica, como você falou. Gravei um CD, então são 15 faixas só, tentando lembrar coisas assim da época e tudo, como se cantava. Tem coisas diferentes.
Isso que eu ia até perguntar do senhor, como é que foi esse processo do disco, porque tem coisas que a gente ouve ali, né? Teve até uma participação que eu vi do Davis também. Tem. De algumas meu pessoas, irmão veio de né, São também, Paulo gravar. E de uma certa forma contribuíram para que esse trabalho pudesse ser gravado, né? Pudesse ser registrado. No processo, assim, durante a escolha do repertório, como é que foi para o senhor, assim, ter escolhido? É um disco poético demais, é um disco judaico bem poético, né? É bem interessante. Foi uma tentativa de, se você ver pela ordem, eu abro aquele CD com o Baruch Rabá. Baruch Rabá é uma oração que existe no Hallel. O Hallel é uma louvor a Deus. Eu me empolgo muito quando rezo, ou, como dizem os marroquinos, quando meldar significa rezar, né? O mel do Hallel. Então, eu aprendia lá, eu via as pessoas em Belém, eu criança crescendo e olhava encantado aquilo tudo em minha volta. Todos meldavam, todos, era alto. Então, o Hallel passou. E esse Baruch Rabá, ele está lá de que eu vou abrir com ele. Com ele, a gente canta quando... significa bendito seja. Baruch Rabá, bendito aquele que vem. Que vem em nome de Deus. Beshem Hashem, em nome de Deus. A gente canta isso num casamento, a gente canta isso numas fadas de uma criança, num Brit Milá de um menino. Em ocasiões grandes, especiais, pode cantar. Eu abro com ele. Legal. Não é exatamente do arbítrio em si. A gente não canta no Kabbalat Shabbat o Baruch Rabá. A não ser que caia numa noite que se diga o Hallel, que seria a primeira noite de Pesach, caindo, aí você canta isso. Isso aí é quando cai, né? E depois eu tento seguir a sequência do arbítrio. Se a gente pegar as faixas, a gente vai vendo uma sequência do arbítrio. Principalmente coisas que não são cantadas daquela forma em muitos lugares. Tem alguns trechos, Ishakene, Mineshikot Pirro, está gravado ali, que é uma melodia linda, que eu aprendi novamente, digo, com o Leon Benjosa, que mandou lhe pra cá, olha só, aquela música dele, né? E aí vem que temos mais, nós temos o Tzadik Atamar, que é bonito, eram homens que cantavam, depois se pensou, senhoras podem rezar, senhoras? Digo, pode, nós guardamos ainda homens embaixo, mulheres em cima, por causa de uma série de... Seria motivo de uma outra conversa aqui, para não mudar mas são também explicações muito boas, muito certas sobre por que isso. Mas elas podem rezar junto, cantar? É claro que podem, né? E dá um diferencial legal a melodia, né? Fica mais bonito, diferente. Né? É diferente. É diferente, não é porque eu estou rezando e concentrado aqui, e a mulher reza numa voz alta, pode seduzir um cara, tudo, só se ele for doente. Né? Se ele tá, eu entendo assim, não é assim não, se ela cantar uma coisa junto com ele. Aí foi o Tzadik Atamar, hoje se canta pelas senhoras. Cantam assim, é bonito. A gente responde, não precisa elas virem aqui, virarem homens, nem homem precisa lá virar mulher. Não. A gente guarda a tradição, mas não tem uma coisa todos bonita. Todos participando, né? Cada um no seu lugar. Isso, claro, legal. Ponto de discussão nas várias correntes judaicas, que eu respeito. Os ortodoxos, os tradicionais, tão liberais, tem reformistas, todos, não tem problema. Assim como eu também aqui não tem órgãos e corais e não sei o quê numa sexta-feira, mas eu respeito. É bonito, puxa, é muito bonito. Tal. É o jeito deles. Eu vou numa sinagoga ortodoxa e tudo, é muito legal também. E todo o pessoal conta e canta bem bonito e tal. Senhoras não cantam, estão lá e tudo. Então, vamos dizer, a forma que eles aprenderam, eles cada corrente tem a sua, corrente, né? Isso, tem a sua maneira. Essa nossa é meio termo, então tem essa Tzadik Atamar que cantam. Bom, alguém vai gostar muito, alguém não vai gostar, dizer que está errado. Tá bom para nós aqui. Tá bom para nós, o pessoal se alegra, as senhoras se alegram. Verdade. Outras músicas, Lechado Di, que elas cantem junto, que ótimo, né?
Digo, que bonito, não tem problema, eu vou ouvir, não tem esse Eu estava problema. percebendo, por exemplo, a melodia própria do Ahavat Olam é uma melodia que não sai da cabeça da gente, né? Foi Ahavat registrado, Olam. ainda bem que foi registrado lá, tá lá no disco tudo. Interessante, né? Ahavat Olam, Que isso é uma interessante. coisa- E é lindo, né? A gente vai ver é muito poético. Pegando esse Não gancho... preciso dizer quem trouxe para Belém isso, né? Para Belém. Eu era menino e aprendi lá. Legal. Leão legal. Benjol. É o que eu disse, antes e depois de Leão Benjol. Né? Legal. Depois já ficou eu lá e tal, e outros que o seguiram, eu vim para cá e implantei aquelas coisas todas. Quer dizer, ele foi um marco muito importante. Né? Legal. Como eu aqui, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, dei minha contribuição. Não, é legal o senhor falar isso para não ser esquecido o nome dele, né? Para saber o que foi feito, né? E o quanto ele também se dedicou, né? Isso é importante. Agora, pegando esse gancho poético que a gente está falando até, o Shabbat também é poético, né? Ele é poético, né? Mesmo que seja espiritualmente, mas é muito poético. O senhor tem algumas produções e o senhor usa o mesmo critério, porque o senhor também escreve de maneira bem peculiar, assim. Como é que é o seu processo de escrita? Você tem já li algumas coisas? Então eu pego as fontes, né? Eu fiz esse livro chamado Or Gadol. Sabe que a gente faz um comentário, todo Razan, ou Rabino, faz um comentário para as pessoas. Nem todo mundo fica aí lendo a Torá todo dia na semana, o trecho semanal da Torá. Cada semana tem um trecho, é uma sequência. Em todas as sinagogas do mundo é aquele mesmo trecho que está sendo lido naquele sábado. Né? Então, aquilo levou de que eu posso tentar escrever alguma coisa de tantas fontes que tem. Você tem que pegar várias fontes, né? Várias, né? Poder formar a sua ideia com base naquelas fontes. Exato. Né? Escrever. E aí saiu comentários da Torá. Não são as coisas... tem muitos comentários espetaculares de rabinos e comentaristas específicos da Torá. São comentários muito simples. Dá um toque particular seu, né? E ali, depois, nesse livro, eu coloco uma segunda parte, pequenas explicações sobre as festas que nós temos, que também tem em todos os lugares essas explicações, mas a terceira parte do livro eu falo da comunidade de Manaus. Coisas que a gente tem aqui. E a maneira como a gente pratica, a maneira como a gente pratica. A terceira parte, falo do Sefer Torá, né, centenário, falo da sepultura de Rabi Muyal, Shalom Muyal, que já tem muita coisa falada, escrita, e muitas entrevistas, roda o mundo isso. Né? Eu coloco isso na terceira parte daquele livro, muito interessante. Então, essa parte. A maneira de escrever, deixar alguma coisa também escrita. E tem muita coisa gravada. A gente não sabe o dia de amanhã, como vai ser a sucessão, como vai ser... Tudo, né? As gerações mudam, as pessoas mudam. Né? Mas eu espero que eles mantenham a base disso. Essa base é importante, senão desaparece. Senão desaparece. Você vê que nós temos diferenças entre judeus marroquinos, de origem marroquina. Aqui na Amazônia, por exemplo, judeus marroquinos em Israel, um exemplo. Sabe que depois da declaração de independência de Israel, muitos países árabes expulsaram quem tinha religião judaica lá. Verdade. E a imigração árabe foi para Israel. Né? Foram muitos marroquinos no meio disso. A nova geração, esses primeiros que foram, ainda guardavam bem isso. Olha só. Eu já fui várias vezes em Israel e tenho frequentado sinagogas marroquinas, cantam muito parecido partes com a gente, mas muitas coisas já estão impregnadas na sociedade de Israel, que é o futuro, está ali. O futuro do judaísmo está ali. Sem Israel não vai ter judaísmo em lugar nenhum do mundo. Exatamente. Então está ali. Então tem uma diferença em algumas coisas,
do canto marroquino, de uma sinagoga marroquina em Israel e tudo, alguma coisa. Aí chega aqui, por quê? Porque nós paramos no tempo aqui. A gente continua meldando, rezando, coisas como cantavam há 100 anos atrás que vieram, que ainda não tinha Israel. Interessante, né? E lá em Israel eles cantam essas coisas, mas já cantam coisas novas, adaptadas. Vão se mesclando também. Tem uma pequena diferença, né? É verdade. Eles estão dando uma ênfase muito grande. A parte marroquina que eu vejo, eles estão escrevendo livros com costumes de Marrocos, estão resgatando isso. Está bonito. Está bonito hoje lá. Mas tem essas pequenas diferenças no tipo de reza. Olha só. E nós paramos no tempo. Mas ao mesmo tempo, esse parar no tempo também ajudou a ser peculiar, a ser sui generis e a ter um Shabat único, né? Diferente. É uma identidade construída, né? Se a gente for analisar, né? Muito bem construída e fincada, né? Aqui nas raízes amazônicas, ao mesmo tempo, sem esquecer o judaísmo, né? Sem esquecer tudo, as tradições chegadas da Península Ibérica, né? É da Espanha. É verdade. Espanha, Portugal, Itália, onde tinha aquela cidade chamada Livorno, onde surgiram os melhores livros da época, onde as pessoas rezavam neles. Olha aí. É uma coisa incrível, incrível. Uma comunidade que, infelizmente, foi totalmente dizimada, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Eles tinham um dialeto próprio, chamado Baguito, né, como nós temos a Raquitia, né, que não é o ladino. O ladino é uma coisa outra, bem mais ampla, bem mais... Né, a Raquitia é menor. Né, eles tinham o Baguito lá, uma coisa bonita. Isso foi tudo dizimado. Mas hoje temos gráficas modernas que são... Para recuperar e resgatar boa, também. Né? Resgatar dentro daqueles costumes. Legal. Doutor Isaac, eu deixei essa pergunta, eu deveria ter... Muita gente poderia estar pensando aí do outro lado, que eu poderia ter feito no início, mas eu deixei para o final, porque é a parte que mais, assim, eu admiro por ser músico, por me identificar muito com a música judaica, mas o Razan, ele é o cantor da sinagoga, que é a sua especialidade. Para quem ainda não conhece o que é um Razan, que a gente também está conversando com um público também de diversas, né, culturas. O que é a função de um Razan? O que seria o que seria a sua função? O senhor pode falar um pouquinho, dar uma pincelada assim e explicar também que dentro disso também o Razan tem um processo criativo ali, porque ele é que está induzindo e levando a sinagoga a adorar a Deus ali no momento do Shabat, né? É isso. E está ali recebendo ao mesmo tempo uma emuná e então, transmitindo também isso, né? Essa emoção espiritual. Exato. O Razan, você explicou, é quem conduz as orações de um local chamado Tebá. Né? Muito por aí, essa é uma expressão sefaradi da hispano-marroquina. Nos outros lugares chamam Bimá. Bimá, exato. É o local onde está, mas a gente mantém a expressão que está lá a arca, está lá na Perashá Noah de Noé, quando Deus manda para ele, Aselechá Tebat, você faz para ti uma arca, uma coisa. Então eles achavam que aquilo tinha que ser o nome do local onde o Razan estivesse, onde foi, porque ali foi a salvação da segunda humanidade, né? Foi aquela arca, né? Exatamente. Então, que aquilo fosse também o nome do lugar onde se lê o Sefer Torá, onde se reza. Então, o Razan, isso é muito importante, né? Você como músico vai entender isso, e todos também. Porque a música toca o coração. A reza você pode falar com a boca, você pode estar assim imbuído dos melhores sentimentos, mas dizem os sábios que a canção ela é cantada com a alma. Bom Razan, ele precisa inspirar as pessoas que estão em volta. Você tendo a voz ou não tendo a voz, não importa. Você sente quando a pessoa está cantando imbuído de um grande sentimento, né? Não estamos falando da voz, que a minha voz é boa ou não é boa, ou a voz do outro é assim.
estou falando isso. Uhum. O Razan em si, ele precisa transmitir para as pessoas aquele sentimento. Com isso, as preces se elevam, todos estão assim dentro aquele clima sagrado e espiritualmente muito elevado. Então é importante essa figura do Razan e o pessoal quer cantar junto com ele as coisas. Isso é importante para o Razan. Você não imagina como eu me sinto ali. Eu vejo todos cantando ali, um aqui na frente. Aí eu ouço a voz lá de trás. Que legal. Que legal, tá? Não é aquela voz grande, bonita. Não é a pronúncia, às vezes, não está exatamente... Não é isso. É o que está lá dentro para falar e para todos cantar. Aquele momento está sendo muito, muito importante. Porque a reza sozinha, ela é recebida por Deus? É claro que é. Mas a reza em conjunto, ela tem uma força espiritual maior. Maior. Ela se eleva mais. Tem uma história racídica de um rabi visitando um local. Já explicamos isso aqui. Ele era um grande cabalista, estava visitando uma cidade menor e foi dado todo o cavodo para ele e tudo, venha e tal, vamos até a nossa sinagoga, lhe apresentar, e o rabi foi e tudo, de repente ele para, aí dizia, mas por que o senhor não entra? Não posso entrar, entra. Ele dizia, o pessoal não estava entendendo, mesmo os rabinos do local e tudo. Ele não queria, né? Ele dizia, não, a sinagoga está cheia. Ela está cheia. Quer dizer, aí as pessoas começaram a dizer, será que o rabino não está vendo que... Não, rabino, o senhor vai ser o primeiro a entrar aí. Não tá cheio, diga por que está cheia. Ele não queria, né? Aí ele disse, olha, tá bom, vamos aqui, um pequeno shiur, uma pequena aula a todos. Ele era um mecubala, era um cabalista, era um cara que via coisas e sentia coisas e tudo. Ele Imagina o nível. Então, para ele estava vendo, e os outros não estavam vendo. A sinagoga está cheia de rezas que não subiram, porque não foram ditas com inspiração, com kavaná, com emuná, com fé em Deus, com isso. Então, ela não batia, ele não conseguia entrar naquele ambiente. Né? Feita essa explicação, é claro, a coisa se abriu e entraram todos e tudo, mas ele sozinho, direto, então precisa kavaná, emuná, coisa. Tá bom, quer colocar o papo em dia, o pessoal que se encontra de sexta em sexta, né, na sinagoga e tal, não é só aqui, mas todo lugar tem isso. Assim. Mas fala um pouco aqui, mas fala mais lá fora. Deixa aqui para rezar junto, para a sua reza subir. Não, esse papel do Razan, ele tem que inspirar a coisa. A pior coisa para um Razan é o que nós chamamos de solidão da Tebá. Você está rezando ali e olha, né, uma coisa é bate-papo aqui, bate-papo ali, bate-papo ali. Quer dizer, ou o Razan está sendo péssimo, não está conseguindo inspirar ninguém, ou o pessoal está totalmente desligado do assunto. Então, o papel do Razan é exatamente esse. Se ele consegue inspirar alguém, né? Essa conexão, se ele consegue tudo, sabe, para ele espiritualmente, é lindo você cantar uma Kedushá aqui e ver todo mundo calado, parado. Kedushá é uma reza que dizem os sábios que foi feita, os anjos cantam para Deus. Imagina. Então a gente está como se estivesse, entre aspas, querendo imitar os anjos e tudo, o pessoal, e de repente todo mundo, Kadosh, Deus, é Deus. Como se fosse anjo rezando. O Razan que cantou isso, uau, ele se sente muito bem. Esse é o papel do Razan. Legal, que legal. Doutor Isaac, já estamos chegando no finalzinho e queria agradecer também a sua solícita participação em tudo aqui, né? Em toda a comunidade eu vejo a sua dedicação, a sua preocupação, muitas das vezes, com cada participante de ajudar, de ensinar. E esse público que está vendo a gente também aqui é muito diverso, é muito diversas faixas etárias, digamos assim, que está nos assistindo. Queria que o senhor deixasse uma mensagem
para esse pessoal, a galera toda que está em casa vendo a gente. E desde já lhe agradeço muito pela dedicação, pela força e a energia tão positiva, né, com que o senhor tem levado a vida judaica, tem levado a música da vida judaica, né, aos Shabbats e todos os serviços religiosos, e com tanta jovialidade, né? E isso é uma coisa raríssima de se ver. Eu como músico, né? Por isso que quando eu falo assim, é muito difícil a gente... Quando as almas se encontram, acho que se bate, a gente fica naquela conexão de música. Né? Então, queria lhe agradecer por tudo isso aí. O que o senhor poderia deixar de mensagem para o público que está em casa para a gente? Olha, é conhecer a história. Conhecer, como eu disse, eu acho que foi no começo, não é viver no passado, não. Mas você tem que ter o passado a se espelhar para ter um futuro, não só o presente, né? Um futuro dentro da atualidade, dentro das gerações. Às vezes, a geração nova, eu vou trocar tudo, não vai ter mais nada do que tinha sido feito antes. Não deve ser assim, né? A gente tem que entender que nós precisamos levar, né, mudando o que tiver que ser mudado. Exato. Dentro de cada etapa, dentro de cada geração, mas fazendo questão de ensinar aquele passado, para saberem por que nós estamos aqui agora, né? Temos que seguir a vida nossa, pessoal, junto ao nosso próximo. No judaísmo tem no livro Vaikra, que é o Levítico traduzido, Ve'ahavta lereacha kamocha, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Está escrito lá. Isso foi pensado por várias religiões. Graças a Deus, muito bom. Que todos peguem bons exemplos e coloquem para... Então, nós temos que ter um bom relacionamento com o nosso próximo, amar nosso próximo. Outras religiões que estão, vamos continuar sendo judeus. Todos os que me conhecem sabem que eu tenho um excelente diálogo com religiões não judaicas, né? É uma conversa, mensagens que a gente fala, mensagens que eu tive com todos os representantes da religião católica, da religião evangélica, do pessoal da Umbanda, que são meus amigos, todos espíritas, né? Importantes, né? E que isso, quer dizer, eu não virei cristão, o cristão não virou judeu, não precisou nada disso. Não precisou nada disso. Tratar numa boa, eu vou continuar vindo para a minha sinagoga e tudo, mas se eu precisar falar de judaísmo num outro lugar, eu tenho que ir lá e mostrar exatamente o que é o judaísmo, junto com os outros, cada um continue na sua fé. Todos nós somos filhos de um único Deus. O judaísmo segue o judaísmo vindo de Abraão, o primeiro patriarca. Tá bom. Outros seguem depois do que veio, há 2000 anos, outros seguem depois, já no ano 80. Por que não? Né? Tudo leva a Deus. Então, essa combinação de você guardar o seu judaísmo, os seus costumes, sua comunidade e tudo, deve estar em conjunto com o que está à sua volta. Essa mensagem que eu deixo. Okay? E desejo shalom a todos vocês. Shalom significa paz. E paz, a palavra shalom em hebraico, ela deriva de shalem. Shalem significa completo. A tradução de shalom é descanso, é paz, mas ela vem de shalem etimologicamente. Quer dizer, então que nós tenhamos shalom, uma paz completa, uma paz, harmonia, amor, fraternidade entre todos, porque a finalidade de todos não é só do judeu, é o Tikkun Olam, é melhorar o mundo naquilo que ele pode. Se eu pudesse acabar com as guerras hoje, eu ia mexer um pauzinho aqui e acabar, mas não posso. Mas eu posso ir devagar e melhorar aquele meu próximo que está ali. Aí eu estou fazendo o Tikkun Olam. E o outro, você que está me vendo, faça uma parte também do Tikkun Olam, a melhora do mundo. Assim, amando o nosso próximo, vendo tudo isso,
a gente está mais próximos de Deus. Verdade. Valeu. Doutor Isaac, eu vou finalizar com uma palavra que sempre a gente conversa com o final de cada Shabat, né? Abraçou no coração. Né? Abraçom, abraçom. Eu fiquei Legal. muito feliz com você, né? Com você, Legal. a parte da música, a parte do teu interesse no judaísmo, abraçando, né? O judaísmo e vindo a música no meio. Quer dizer, bateu muito comigo. Aqui, ó. Bateu muito comigo, porque a música está na minha cabeça. Que legal. Né? Que legal. Poxa. Obrigado. Obrigado mesmo. Aí.